Bem-vindo a mais um Católico Você Sabia? Aqui o Padre Felipe Neco. Sou o Padre Renan Checa, uma alegria estar com vocês hoje na festa do Apóstolo São Mateus. Uma grande alegria para todos nós celebrar um pecador que foi escolhido por Jesus e foi santo, né? Que alegria para todos nós, nos dá esperança uma festa como essa. Para todos nós, né? Uma festa que celebrar um grande apóstolo e evangelista que pois encontrou o Senhor e pois graças a isso também temos um dos evangelhos, né? E nessa fria, pois manhã de Curitiba, né? Recebi até um meme da minha querida amiga, não recebi não, ela postou lá no Instagram dela lá, minha querida amiga Lê Surmas colocou: Curitiba não nos poupa, ontem tomei sorvete, hoje tomo sopa. Assim é Curitiba, o dia tá um calor de 32 graus, 33 graus que faz umas semaninhas, e hoje já 10 graus estava fazendo agora há pouco, né? Realmente, eu estava planejando, de repente, tomar um dia assim, de descanso para ir para a praia, alguma coisa assim, mas hoje já me desanimei, né? Hoje o Padre Felipe está com mate aqui, quentinho, Chimarrão aproveitando. aqui para poder dar uma melhorada aqui nesse frio aqui, dar uma esquentadinha. Antes de celebrar a nossa missa aqui, depois do programa a gente vai ter a oportunidade já de celebrar a nossa missa comunitária. Eu creio que é você que vai ser o celebrante principal, Padre Renan. Estava lá na lista, lá vi lá ontem. Mas aí vamos ter a nossa missa comunitária, esse dia de festa, que é festa também para a igreja, esse grande apóstolo e evangelista. E aqui estamos, pois, nessa segunda-feira, então, mais uma vez aqui junto a vocês gravando. E conta pra gente como é que foi lá em Joinville, lá, Padre Renan. Uma semana bonita, uma semana de volta. Eu estive, antes de voltar a Joinville, vocês já escutaram, na semana passada eu estive em São Paulo visitando meus pais, então essa semana foi minha volta para Joinville, depois de uma ausência. Então voltei e comecei a visitar famílias, sobretudo em preparação para o encontro vocacional que vamos ter agora nesse final de semana. Esse final de semana aqui no seminário vamos ter o encontro vocacional, obviamente com todos os cuidados devidos, então o número de meninos vai ser reduzido, né? 5, 6 meninos nesse encontro. Então eu dediquei essa semana a visitar as famílias desses meninos para convidar, para lembrar, para ver se tem alguma dúvida, né? Para atender, para poder explicar o que eles têm que trazer, como vamos fazer, enfim, foi uma semana de visitas a meninos vocacionados, né, ou meninos que vêm conhecer o seminário, fazer uma primeira experiência vocacional. Foi, portanto, muito bonito. Esse é o meu principal trabalho na Diocese de Joinville, né? É o trabalho com a pastoral vocacional. Então, essa semana foi uma semana intensa dentro desse tema, a temática vocacional, né? Vocês viram, sobretudo quem me segue, né, no Instagram, Padre Renan LC, fazendo propaganda ali já, né? Vocês viram que parte desse trabalho vocacional, o que eu faço, obviamente, trabalhar com vocações ao seminário menor, significa necessariamente trabalhar com famílias, né? Então, vocês viram ali no meu Instagram, como eu postei stories, visitando famílias, e famílias muito bonitas, famílias numerosas. Ontem eu visitei uma família, a família da Maura, lá de Piem, mando um abraço, né? O Lucas, que foi seminarista, e a sua família, são 9 filhos, 9 filhos. Foi muito engraçado, eu contava para o Padre Felipe ontem, né, como nós, no final, eu quis tirar uma foto, né, para ter de lembrança dessa experiência, e tiramos uma foto, eu já estava indo embora, e uma das filhas, a Giovana, falou: pera, porque faltou um na foto. Então, tinha uma filha lá no quarto, ela estava dormindo já, coitada. De fato, já até esqueceram os filhos, já. sim, tanto estão acostumados já, ai, faltou um, né? Tem que contar, tem que fazer chamada. De fato, quem viu a foto no Instagram pode perceber que tem uma menina do lado esquerdo na foto, ela tá no colo da mãe e ela tá brava, tá com uma cara de brava assim. Uma das pessoas me respondeu, né, no Stories, mandou uma mensagem: Padre, o que aconteceu? Aquela menina com cara de brava lá, né? É porque ela tava dormindo, esqueceram dela, depois foram lá acordar ela para aparecer na foto. Então, coitadinha, demos aceitamos que na foto ela possa parecer brava porque foi acordada naquele momento. Então, enfim, ninguém gosta de ser acordado. Mas isso para dizer que realmente foi uma semana bonita de trabalho vocacional, mas que eu tive essas experiências também de famílias numerosas, né? Você, ouvinte do Católico, você sabia que tem esse desejo, essa abertura à vida? Falamos em outros temas também sobre a abertura à vida. É realmente maravilhoso, é um testemunho ver que existem famílias católicas, famílias cristãs, jovens que querem viver a sua santidade no seu
namoro, no seu noivado, no seu matrimônio, com essa abertura à vida. É muito bonito ver famílias, e tem um grupo de famílias bastante bonitos hoje em dia, né? De famílias numerosas, voltando a esse desejo de abertura à vida. Deixamos aqui também, portanto, o nosso abraço, nossa oração nessa mensagem. Se Deus quiser, vamos estar, o Padre Felipe e eu, preparando também no final do ano, se a pandemia nos permite, um dia de famílias, para promover realmente essa vida bonita da família, da abertura à vida, esse tema tão bonito e importante. Enfim, isso foi um parêntese dentro do que eu fiz ao longo dessa semana também, com essa experiência familiar tão bonita que tive, né? E realmente causa bastante alegria, né? Eu comentava com o Padre Renan ontem também, pois nas missas que celebramos às 11 horas aí na paróquia São Grato, e graças a Deus estão aparecendo essas famílias, não, com seus filhos. Então tinha pelo menos umas 3, 4 famílias com 3, 4 crianças, e para nós, pois, é uma alegria ver, não, a igreja com crianças. Eu falo que, pois, uma das tristezas é quando você vai, eu tive a oportunidade desde que cheguei, faz 2 anos aqui em Curitiba, visitar várias comunidades, várias paróquias para celebrar suas missas dominicais, e ver muitas vezes que a Santa Missa, pois, consta sempre de adultos, de pessoas maiores, e pouco se vê crianças ou adolescentes ou jovens nas celebrações das missas dominicais. Não, isso para mim é uma tristeza, não, porque a igreja, pois o futuro da igreja estão nos jovens. E onde estão esses jovens se eles não estão indo à igreja, né? Então é um pesar, mas ontem foi para mim uma grande alegria ver essas famílias, né? Eu mais ou menos também me dediquei um pouquinho a isso, e estou me dedicando a isso também, pois a visitar também essas famílias, ainda que não trabalho diretamente na promoção vocacional de menores, mas tenho tido alegria, graças também aí nosso querido amigo o Dr. Rafael Brodbeck aí, que no seu Insta aí me marcou aí. Então as famílias têm pedido ajuda, confissões. Ontem mesmo já uma das famílias que eu visitei, que mandou um alô aí pro Dimas e para Heloíse. Estive com eles nessa semana visitando sua família, uma família que faz o homeschooling e tudo, e pois 3 crianças já, uma coisa muito bonita, não, de poder brincar com as crianças. Até também ela subiu lá no Insta, me marcou lá, eu brincando com as crianças lá, um jogo da memória. E claro, eu coloquei até depois, eu não gosto de perder nada, então claro que eu ganhei as crianças também, não tive misericórdia nem piedade. Do jogo eu sempre falo, misericórdia e piedade é no confessionário, do jogo eu quero ganhar. Mas aí foi poder compartilhar com eles, aí jantei com eles, foi bem bonito. Também tive também com, pois, aí, um casal de amigos, que depois eu celebrei matrimônio outra vez, já tive com eles aí, o Marlos e a Mayara também, que mandou alô também para eles. E também por isso que o Dr. Rafael me marcou no Insta dele, pois já algumas outras famílias e pessoas também buscando para a direção espiritual, para a confissão, para tudo também. Pois aí tive com o jovem Pedro também, que lá do Pará, que está morando aqui em Curitiba há alguns meses, gente boa. Tá? Então tivemos aí um café assim da manhã com ele, conversamos um pouco. Na semana anterior também o Max. Então tem várias pessoas que estão aí tendo oportunidade também de encontrar e dar um pouco uma certa direção na sua caminhada. Mas é sempre uma alegria poder também, pois, estar disponível para as pessoas e poder, pois, compartilhar dessa vida em Cristo, dessa alegria de ser de Cristo, não? Mas é isso, essa sim foi também nossa semana. Fica a dica, né? Fica a dica, porque um delegado lá do Rio Grande do Sul, lá longe, quase no Uruguai, marcou o Padre Felipe aqui como padre que está disposto a atender as pessoas, a confessar, etc. Então, olha, ouvinte do Católico Se Sabia, fica a dica aí, Padre Felipe Neco, ali no seu Instagram, você pode ver contato do trabalho que o padre faz. Mas eu também queria deixar aqui a mensagem não justamente. Só eu, não todos os pais. Eu também, só que eu estou em Joinville. Ninguém de Joinville perguntou ainda ao Rafael Brodbeck, mas senão, quem sabe, ele dá uma marcadinha lá também. Né? Eu estava dizendo que fica também a nossa mensagem aqui, né? Aquelas famílias, não? Ou jovens que têm esse desejo, né, de dar abertura à vida, na sua vida familiar, sua futura vida matrimonial, né? São famílias muito atacadas, são famílias incompreendidas, até mesmo dentro da própria família, essas famílias que têm abertura à vida são incompreendidas, né? Então, fica aqui a nossa mensagem de apoio, né? De confiança em Deus, confiança na igreja. A igreja quer abraçar essas famílias porque nós sabemos, e eu falo não como simplesmente apoio a essas famílias, mas eu falo de coração. A mim, quem conhece sabe que eu prego sobre isso, né? Eu acredito vivamente
que quem vai salvar o mundo vão ser as famílias, e não os padres. Os padres somos poucos, os padres queremos pregar a salvação eterna, a salvação da alma, etc. Mas a solução para o nosso mundo de hoje está nas famílias, tanto assim que quem está querendo destruir o mundo está destruindo a família, né? Então eu acredito vivamente a salvação no mundo está nas famílias. Vamos, portanto, sintam todo o nosso apoio, toda a nossa gratidão também pelo seu testemunho de vida, a essas famílias e esses jovens casais também que têm esse desejo, né, de abertura à vida. Conte conosco, porque realmente sabemos que a batalha de vocês é uma batalha muito grande, muito difícil, mas estamos juntos nessa batalha pela nossa igreja, pela nossa sociedade. Muito tem que fazer, muito tem que se acompanhar essas pessoas. Sabemos também que pois, precisam da nossa ajuda, do nosso apoio e, e a certeza, né? Pois nessas famílias onde vamos encontrar realmente esses grandes ideais. E o padre falava dessa, pois, até certa perseguição, até mesmo dentro da família, e é real. A Rafa Campos, não, membro do Reino também, que está esperando seu quarto filho, o Bentinho, que já está a caminho aí. Ela mesma no Instagram dela, que ela acompanha muito as mulheres não, que aí faço propaganda aí, que querem voltar ao lar, que querem voltar à vida pois, de família, de mãe de casa, e de cuidado e acompanhamento dos filhos. E no Instagram dela, ela vez ou outra está recebendo perguntas: como é que eu faço? Meus pais não me apoiam, meu marido não me apoia, minhas irmãs não me apoiam. E muitas vezes encontram até pois, essa contradição na própria família, não de ter filhos, de ter mais filhos. E pois temos muito que apoiar e ajudar também essas pessoas que muitas vezes se sentem até meio solos nesse desejo de seguir o plano de Deus, né? Dessa abertura à vida, de seguir pois, o que Deus realmente quer para eles, não? Mas é isso, mas vamos lá no tema já, que já 12 minutos aqui de introdução, hoje teve longo aqui. Hoje mas hoje está curtinho, tem 2 páginas e meia aqui, vamos ver o que a gente fala aqui, porque hoje, seguindo a nossa série, hoje é o segundo é um tema gostoso, né? É um tema bem gostoso para tratar. É um tema gostoso para tratar mesmo, porque vamos falar da gula, né? Pois tivemos, como falamos já, pois 2 semanas atrás, tivemos a nossa introdução, falando sobre os pecados capitais, mencionando cada um deles em geral. Tivemos semana passada, começamos o primeiro, falamos da luxúria, e hoje vamos falar da gula, pois a temperança, igualmente que como falamos para luxúria, é a virtude moral que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixes levar pelas tuas más inclinações e refreia os teus apetites. No Eclesiástico, capítulo 18, versículo 30, fala isso. No Novo Testamento é chamada moderação ou sobriedade. É isso que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, nosso querido livro de cabeceira, nosso livrinho amarelo, que nos fala sobre isso no número 1809, 1809. Ou seja, a gula é a procura desordenada do prazer no beber e no comer. A palavra gula se origina da palavra latina glutire, que significa engolir, tragar. E isso já, por si só, já denota essa indulgência excessiva em comida e bebida. Claro que sabemos que comer e beber são necessários para a autopreservação, e é por isso que Deus também lhe deu certo prazer sensorial nos sentidos. Imagina se fosse horrível comer, imagina se tudo que tivéssemos que comer tivesse sabor a cebola ou a... quiabo, imagina se tudo soubesse chuchu, ninguém ia querer comer na vida, não? Comer seria um sacrifício, não? Mas graças a Deus a gente tem chocolate, a gente tem carne, picanha, macarronada. Mas aí a gente tem que controlar esses desejos, né? Mas vamos parar existe de falar o prazer, disso, né? E o prazer, que vai dar mais fome agora, ainda temos a missa antes do almoço, né? Mas isso é bom, é criado por Deus, Deus deu o prazer sensorial. Até vou fazer um parênteses aqui, porque eu li ontem um artigo, típico artigo assim, não? Porque o Papa falou alguma coisa sobre o prazer sexual,
e dizendo que o prazer sexual é bom. Aí já vem aqueles comentários desse povo aí meio esquerdista aí falando que pela primeira vez a igreja deixando essas coisas das trevas, falando que o prazer é bom, que não é nada de Caetano Veloso. Essa é a doutrina da igreja, filha. Você nunca leu o catecismo. O prazer é algo bom e está dentro do plano de Deus. Mas dentro do plano de Deus ele tem um lugar. Não é o prazer pelo prazer, não. Mas bem, fazer o quê? O pessoal que não conhece, não sabe, não vive essa realidade, não. No entanto, essa indulgência imoderada, e aqui é onde está o problema, de comer e beber muito mais do que necessário para suas necessidades físicas, é pecaminosa, porque constitui um deleite excessivo no prazer dessas atividades, para não falar mal do mal que causa ao seu corpo, que é um presente de Deus. Então, quando excessivamente comemos e bebemos, também causamos um mal ao nosso corpo. Mas, sobretudo, é pecaminoso porque, foge do seu fim, essa indulgência imoderada. E vivemos em uma realidade onde alguns restaurantes servem porções muito maiores do que a maioria das pessoas precisa para saciar a fome. Muitas pessoas estão tão acostumadas a comer constantemente ao longo do dia que raramente sabem o que é um estômago vazio. Claro, não vou dizer nem na grande maioria, não, na maioria das pessoas que temos em contato. Sabemos que existe a realidade da fome em muitos lugares, na África e tal. E essas pessoas muito certamente não vivem a realidade desse pecado da gula, mas em outros ambientes, em outras sociedades, vemos quão comum é essa realidade. Pessoas que têm suas batatas, seus doces, seus amendoins e podem estar o dia todo comendo. E o consumo de quantidades excessivas de álcool em festas, que é praticamente já é uma realidade social muito difundida, não? Pensemos nós, qualquer festa, a última festa que talvez você tenha participado, qual era a quantidade de bebida alcoólica que havia? E, claro, não dizendo que não se pode beber, isso vai ser todo um tema que ainda vamos falar ainda mais para frente sobre a bebida. Não está proibido beber álcool, não é pecado beber álcool. O que é pecado é essa indulgência moderada no uso do álcool, não de beber sem saciar-se, de beber até ficar caído. Isso é o que está mal. Todos são incentivados a consumir. A gula, em certo sentido, se tornou praticamente um estilo de vida para muitas pessoas. E elas nem mesmo percebem isso. E é mais ou menos o que queremos fazer com esse programa, dar-nos conta. Não existe uma realidade tão disseminada na nossa sociedade atual que nem nos damos conta que facilmente estamos pecando contra a gula. E não só pelo excesso, e vamos falar mais na frente sobre isso, né? A maioria das pessoas, porque pensam realmente na gula apenas como comer e beber em excesso, mas Santo Tomás de Aquino nos diz que existem outras maneiras de alguém cair nesse pecado. E na Suma, se eu não me equivoco, não lembro o número, mas pode ser como ele descreve: pre propere laute nimis ardenter o studiose. Em latim ele coloca essas palavras, ou seja, pode-se cometer o pecado da gula comendo ou bebendo muito cedo, pre propere laute, muito caro, excessivamente, muito, quando comemos muito avidamente, ardentemente, ou muito delicadamente. Ou como disse Santo Isidoro, uma pessoa glutona é excessiva uma pessoa glutona é excessiva no que ela come, no quando ela come, no como ela come e no quanto ela come e bebe, né? Em outras palavras, o glutão é a pessoa que voraz e intemperadamente exagera nos vários meios pelo qual se pode obter prazer de comida e bebida. Assim, cada um de nós podemos pecar por meio desse amor desordenado por alimentos excepcionalmente requintados, por meio da importância excessiva que se atribui à qualidade dos alimentos ou à safra de álcools finos, a ponto de ser excessivamente exigente com o que e como você come e bebe. Por exemplo, na história, não lembro, creio que São Roberto Bellarmino, que menciona que na história de um imperador chinês que tinha um gosto tão refinado que exigia patê feito para ele com a língua de rouxinóis.
Imagina, os passarinhos pequenininhos faziam patê com a língua do rouxinol. Imagina a quantidade de rouxinóis que tinham que pegar para fazer um patê. Uma coisa requintadíssima, não? E necessária, não? Mas assim pode chegar certamente, pois, certos gostos em relação à comida no caro, não? Eu penso, outro dia, pois, recebi de um amigo, já faz tempo até, faz mais de uns 3 meses, mas talvez, sobre o whisky vendido mais caro do mundo, pois uma coisa absurda, não? 300 mil dólares, não sei, foi pago, ou talvez até mais, uma coisa, pois, absurda por uma garrafinha de 1 litro de whisky, que tampouco saberia dizer se tem tanta diferença assim em relação a qualquer outra, pois, bebida de whisky, e uma coisa realmente exagerada, né? Eu estava, desculpa, Não, pode. estava pensando, o padre mencionava umas linhas anteriores que se está transformando já numa espécie de hábito de vida, né? As pessoas estão vivendo assim, dessa forma, vivendo talvez a gula, seja no excesso, seja nos hábitos de tipo de comida, No etc. requinte. É, como um hábito de vida, como algo normal, né? E nós voltamos a essa mesma reflexão que já fazíamos em outras vezes também, em outros temas, né? Como muitas vezes o nosso modo de viver, talvez católicos, inclusive, né? Tomara que o ouvinte do Católico Se Sabia não seja assim, né? Aí está nossa ajuda, nosso incentivo. Mas talvez até no ambiente católico estamos vendo que o pecado ou não pecado está em que eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Se está criando essa mentalidade hoje em dia, não estou fazendo mal para ninguém, Ou porque que se eu mal não tem, vou, né? Não tem né? mal nenhum Ou fazer que isso. mal tem, né? Porque se eu não vou na missa, não é pecado. Falamos dos temas da sexualidade, eu não estou fazendo mal para ninguém, né? Agora aqui na Gula é a mesma coisa. Pô, agora quer dizer que vamos parar o galo aqui, significa que já está chegando na metade, né? É, pois agora nem desfrutar de uma boa comida eu posso, agora nem. Se eu gosto da comida, por que que em vez de comer só 5 pedaços eu não posso comer 10? Né? Qual o problema? Não estou fazendo mal para ninguém, estou desfrutando da vida, esses padres, etc. Então, eu penso que muitas vezes na nossa mentalidade cristã não pensamos agradar a Deus, plano de Deus, agradar os demais, generosidade, etc. Mas pensamos em que se eu não estou fazendo mal para ninguém, que mal tem nisso? E tristemente estamos perdendo esse Papa Bento falava, né? A perda do sentido do que é pecado do que não é pecado, né? Que mal tem nisso? Eu não estou fazendo mal para ninguém, portanto não vem me dizer o que é certo e o que é errado. De certa forma também é o relativismo que impera na sociedade de hoje, né? O padre é, Felipe já comentava em outras ocasiões isso também, né? Para você pode ser isso, mas para mim não. Então, enfim, já estamos perdendo um pouquinho essa certeza, né? É, me chama muito a atenção isso. Parece que é um modo de vida já, né, Padre Felipe? Eu não faço mal para ninguém, que mal tem nisso? Por que que os padres vêm falar o que é pecado e o que não é? Então, vejo que na gula tem também muito disso aqui presente na nossa sociedade, né? Mas é importante, né? Não é que comer é pecado. Comer não é pecado, né? É como se peca quando se come imoderadamente, né? Essa é a questão, a questão é a da virtude. Essa é a grande diferença em tudo. E para nós católicos, pois essa deve ser o centro da nossa vida. Viver a partir da virtude. Viver uma vida de virtudes. Não é viver simplesmente aquilo que não é pecado. Não, nós queremos mais do que não pecar. Nós queremos ser pessoas virtuosas, pessoas que vivem para Deus. Não, isso é muito mais, né? Mas assim é. E muito parecido com a luxúria, como sabemos, pois a gula é um pecado carnal, um pecado da carne. Não é tão grave quanto os pecados espirituais, como o orgulho e a raiva, como já falamos desde lá no início, pois estamos seguindo mais ou menos essa ordem da gravidade dos pecados, né? Geralmente é um pecado venial, porque é meramente excesso de indulgência em algo que é bom para o corpo. Pois como falamos, comer é bom. Do mesmo modo que falamos, a relação íntima, o sexo é bom. Mas igual que comer, igual que o sexo, ele tem um lugar, tem um tempo, tem também pois, um lugar concreto para se vivê-lo. Geralmente, pois, a gula pode, no entanto, sob certas condições, tornar-se até mesmo um pecado mortal, como quando uma pessoa consciente e imprudentemente se entrega a comida e bebida de maneira que cause graves danos à sua própria saúde
ou se esse excesso prejudicar suas faculdades a ponto de se tornar um sério perigo aos outros, no caso da bebida, aqueles que bebem conscientemente e se passam e dirigem, não? E isso, pois, pode chegar a ser um pecado mortal se faz com todas as suas faculdades, se faz querendo realmente, não? Ou não consegue cumprir as obrigações sérias que tem, beber todo o salário, como falam, gastar todo o salário na bebida, a tal ponto de que a família não tenha nem o que comer, que tire o dinheiro da família, dos filhos, da esposa, para gastar com bebidas e comidas. Então, isso também seria gravemente, né? Então, é importante ter presente que, em si, é um pecado venial, mas, perdão, pode se chegar a tornar um pecado mortal, né? E também, pois, na gravidade da saúde, pois uma pessoa que é doente e sabe que existem certas limitações no seu alimento, certas restrições no seu alimento e simplesmente não o faz porque não quer, pois também pode chegar a ser um pecado grave, né? A gula também pode ser um pecado mortal se a pessoa comer e beber com um gosto excepcional pelo prazer que ela traz, como, por exemplo, quando Esaú, que vemos aí, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por uma tigela de guisado, ou se alguém está mesmo, não de ervilhas, não, de lentilhas, não, lentilhas são ervilhas, não? Lentilhas? A lentilha, sim. Prato de lentilha. Prato de lentilha. Estamos no meio da Bíblia, hein? Não é a Bíblia, porque aqui é português mesmo. Entre as línguas que a gente guarda, isso acontece muito comigo. Ser poliglota tem isso, né, Padre Felipe? Hoje mesmo estava falando lá, que eu falei para a senhora aqui que ajuda na cozinha, não vejo a hora de comer agora um cremezinho de garbanços, né? Eu falei, garbanços, não é garbanços. Que é isso, garbanços? Grão de bico, né? Grão de bico aí, que é no espanhol, é garbanços. Então, às vezes nos falha, realmente é o português mesmo que começa a nos falhar aqui, perdão aí. Ou se alguém está mesmo disposto a abandonar a virtude por causa dele, né? Falando ainda da gula, do pecado mortal, quando a pessoa deixa de viver a virtude por causa desse pecado. E São Paulo descreve isso em sua carta aos Filipenses. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles está no que é vergonhoso. Apreciam só as coisas terrenas. Não, quando as pessoas vivem já para as coisas terrenas antes que para Deus. Aqui, se você se lembra, a gente comentava já no tema da luxúria, o sexo em si é uma coisa muito boa, muito bonita, até a gente falava daquela dinâmica da entrega, da doação um ao outro, né? E, no entanto, viver o sexo só e unicamente pelo prazer é que foge do plano de Deus. Aqui é a mesma coisa, o alimento é uma coisa muito boa, muito saudável, muito até necessária, obviamente, né? Vou confessar que eu, como diretor espiritual, espero que não perca dirigidos espirituais nesse momento, mas eu, como diretor espiritual, evito, não proíbo, evito dar penitências de excesso de falta de comida. Eu quero fazer penitência, eu vou ficar a sexta-feira só comendo pão e água. Eu, particularmente, evito. Por quê? Porque eu acho que a comida é necessária. Em vez de comer um churrasco delicioso na sexta-feira, come peixe, tudo bem, né? Aí ótimo, aí eu recomendo. Agora, ficar sem comer completamente, eu evito porque acho que é necessário. Até porque eu tenho uma experiência que eu passei mal um dia que eu quis fazer uma penitência de ficar sem comer, né? Não, cada um tem que conhecer suas cada um tem que se conhecer, e não pode, exatamente, por penitências, deixar de cumprir suas responsabilidades. Exatamente. Uma mãe não vai ficar doente passando mal quando tem 3 crianças em casa que ela tem que atender e comer. Não pois pode. É, o equilíbrio, mas cada um, né? Tem que se conhecer e saber, eu consigo fazer até tal ponto, isso é para cada um. Tem comunidades religiosas que fazem e vivem muito bem, né, a sua espiritualidade, isso é muito bonito. Agora, o que eu quero frisar aqui é justamente isso. Comer em si, não comer, comer pela necessidade da comida é algo necessário. O alimento é bom, o alimento é necessário, o alimento é saudável, ótimo. Quando eu como algo só pelo prazer da comida, esse é um pouquinho o que a gente está tentando dizer, que o pecado, um dos elementos do pecado da gula é esse, né? É privar o alimento da sua necessidade vital, né, para o ser humano e buscar simplesmente o prazer que está no alimento. Claro que a gente pode comer pelo gosto. Eu adoro chocolate. Claro que eu posso, no final de uma comida, comer chocolate e não estou pecando. Mas quando eu só me dedico a essa realidade, quando eu quero degustar dos melhores chocolates do mundo, pois isso é onde estaria falhando nesse aspecto, né? Já os antigos diziam que a virtude está no meio, no equilíbrio, né? O equilíbrio é a virtude aí que nós temos que buscar.
E por se entregar aos prazeres de comer e beber, a gula pois, é frequentemente a porta de entrada para outros pecados da carne. Decadência, embotamento mental, linguagem discreta, balbucio excessivo, leviandade de conduta e frivolidade. Isso vemos já nas Sagradas Escrituras, como o vinho fez Noé perder o seu senso de propriedade. Não, assim fala, Noé começou a praticar agricultura e plantou uma vinha. Bebeu vinho e se embriagou, ficou despido dentro da tenda. E o profeta Isaías, que também tinha palavras fortes sobre os efeitos nocivos do excesso de vinho. Também estão tontos de vinho, cambaleando embriagados. O sacerdote e o profeta cambaleiam embriagados, tontos de vinho, a vista embaralhada no momento das visões, as ideias confusas na hora das decisões. As mesas estão cheias de vômito, não há um lugar limpo. Mas como aprendemos no programa anterior sobre a conexão entre os dois, a luxúria é muitas vezes o mais sério dos pecados causados pela gula. Por aquele pecado da carne, a luxúria, como nos diz São Roberto Bellarmino, traz todas as suas filhas. Porque nosso corpo é um todo integrado e esses dois pecados frequentemente andam de mãos dadas. Pois quando uma parte da nossa carne é estimulada por um prazer excessivo, todo o corpo ressoa, então busca facilmente outros prazeres excessivos do corpo. Assim, comer demais e ficar embriagado tem uma tendência natural de incitar a luxúria em nossas paixões desordenadas. E eu creio que todos já tiveram essa experiência. Quem se passou um pouco na bebida sabe que facilmente pode se levar pelo pecado da luxúria. São João Cassiano escreve que uma pessoa nunca será capaz de conter os movimentos de uma luxúria ardente se não consegue refrear os desejos do apetite. Isso, pois, é bastante claro, não? Se você se deixa levar pelo corpo frequentemente na comida e na bebida, facilmente vai ser levado também pela luxúria. Isso é interessante na luta contra o pecado, justamente porque a gente sabe que os pecados de luxúria relacionados à castidade, a gente falou, não tem matéria leve, né? Sempre é matéria grave. Então, e na comida não necessariamente é assim, o padre já mencionou. Então, quando você sabe dizer não naquilo que não necessariamente é pecado, você depois vai também conseguir dizer não quando a matéria já é sempre pecado e pecado grave, né? Então, se você aprende a dizer não naquilo que é lícito, você vai ter a força para dizer não também naquilo que é ilícito, né? Porque senão a gente está acostumado a ceder sempre e nossa vontade vai se debilitando, né? É muito difícil lutar e vencer as tentações próprias da nossa carne, né? É porque nunca vai ter uma vontade firme para realmente vencer, pois se nem os pecados veniais, se nem as dificuldades, os contumazes, os pecados mortais, vai ser muito mais difícil, não? E vemos isso no livro do Gênesis também, comentando sobre Ló, que apesar de ser um homem justo, cai gravemente quando suas duas filhas, no desejo de engravidar, pois o enchem de tanto vinho que ele, sem querer, comete pois, o incesto com cada uma delas. Não? E no Gênesis fala bastante claro essa realidade. Não? Elas aproveitaram, embriagaram o pai e, sem os seus sentidos, pois, fizeram que cometeram esse pecado. No entanto, embora a gula seja considerada um pecado carnal, ela também pode se manifestar espiritualmente. E essa é uma realidade que talvez poucas pessoas têm em conta e que eu gostaria de mencionar, mas que acontece com bastante frequência, especialmente na vida dos recém-conversos, aqueles que fizeram uma experiência talvez profunda de Cristo num retiro, conheceram algum grande pregador, começam a seguir Padre Paulo Ricardo e todas essas coisas, e que está muito bem, não estão conhecendo pois, a realidade de uma vida nova cristã, mas São João da Cruz, o grande doutor da igreja, São João da Cruz, fala algo como a gula espiritual. Ele descreve como a disposição daqueles que na oração e em outros atos de religião estão sempre em busca da doçura sensível. São aqueles que sentirão e provarão Deus como se ele fosse palpável e acessível a eles, não apenas na comunhão, mas em todos os seus outros atos de devoção. E segue falando que os glutões espirituais pensam que ascenderam às alturas da espiritualidade, mas isso se trata antes de uma imperfeição espiritual muito grande, que pode conduzir a muitos males. E assim revela, dificilmente existem pessoas entre esses iniciantes, não importa quão excelente seja a sua conduta, que não caem em algumas das muitas imperfeições deste vício. Essas imperfeições surgem devido ao prazer que os iniciantes encontram em seus exercícios espirituais.
Muitos, atraídos pelo deleite e satisfação obtidos em suas práticas religiosas, se esforçam mais pelo sabor espiritual do que pela pureza e discrição espirituais. No entanto, é essa pureza e discrição que Deus procura e considera aceitável em toda a jornada espiritual de uma alma. Além da imperfeição de buscar essas delícias, a doçura que essas pessoas experimentam faz com que elas cheguem a extremos e ultrapassem o meio em que reside e se adquire a virtude. O diabo aumenta as delícias e apetites desses iniciantes e assim incita essa gula neles. Seu único anseio e satisfação é fazer o que se sentem inclinados a fazer, ao passo que com toda a probabilidade seria melhor que não o fizessem. É forte essas palavras de São João da Cruz em relação a essa gula espiritual, não? A tal ponto de falar que era talvez melhor que não fizessem atos, não, de piedade, não, mas porque mais do que para a ajuda de sua alma, pois é esse deleite espiritual que constantemente se está buscando e não, como ele coloca, não adquire virtude, não cresce na virtude. Não entendemos, não. Eu lembro, não, essa imagem me vem sempre exemplo daquelas pessoas que fazem não, uma experiência de conversão em um retiro e depois vivem buscando retiros, atividades, grupo de orações, o padre que celebra tal e qual, novenas para tudo quanto é lado, mas não fazem um verdadeiro caminho espiritual de conversão, de conhecimento interior, de crescimento no conhecimento da própria fé católica, de luta contra os vícios e as paixões e de verdadeiro trabalho na formação das virtudes, porque nisso consiste a vida do católico, não em sentir gostinhos espirituais, experiências espirituais e oração em línguas para cá, repouso no espiritual lá, que tem o seu lugar tudo isso. As pessoas que só buscam essas realidades, pois estão vivendo uma gula espiritual também, né? Mas vamos chegando aqui quase já ao fim, pois falta só comentar o que gera, já estamos já quase nos 40 minutos já, pois a gula pois gera um pouco essas realidades, a estupidez, a inteligência fica indisposta pelos excessos que sobem à cabeça e que impedem a reflexão, a oração, etc. Então também a gula nos faz difícil mais a oração, seja na atenção na oração, no cansaço que ele traz, seja por causa da bebida, da comida. A alegria vã, a razão perde a sua ascendência sobre a vontade, já não manda porque o vinho faz crescer que tudo é bem-estar e felicidade, que tudo é bem-estar e felicidade. A loquacidade, a desordem nas palavras, a língua agita-se à torto e à direito, a palhaçada, desordem dos gestos, tudo é bom para rir, e a impureza, como já comentamos, pois desordem do corpo, a falta de asseio, falta de reserva e todas as espécies de excessos. Vamos então comentar para terminar então os remédios para a gula. Então é importante não só saber que a gula é uma realidade, mas como poder realmente trabalhar nesse aspecto. A virtude que ajuda a neutralizar o vício da gula, como igualmente a temperança, como falamos já no início, e igualmente a luxúria e a temperança. Pois ser glutão é mimar-se demais, ao passo que ser temperante é ter autocontrole sobre os apetites do corpo e praticar moderação para satisfazê-los. O oposto de indulgência é frugalidade. Depois que Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto jejuando e orando, o diabo veio e o tentou. Uma de suas tentações foi convencer a Jesus de que deveria transformar as pedras em pão, porque depois de um jejum tão longo ele estaria com fome, certamente. Mas Jesus lhe disse, está escrito, não se vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem glutão pensa que precisa satisfazer seus desejos excessivos de comida e bebida, mas esta não é a maneira que Deus queria que agíssemos. Isso é bem importante frisar, não? Seus desejos excessivos, não? A cura para a gula é a moderação e o autodomínio em todos os assuntos relativos à comida e à bebida. Isso é feito praticando a abnegação por meio da abstinência e do jejum, que a Igreja sempre convida. Isso é bastante impopular na cultura de hoje, tão autoindulgente, que está tão obcecada em se disciplinar nessa área, principalmente para fins de vaidade e autoestima. Não, de ter um corpo, de estar nas academias e tudo. Existe, mas toda essa abstinência, esse jejum que fazem, se faz somente por isso, pela vaidade. Mas
totalmente desinteressado em fazê-lo como prática espiritual. Não. O jejum, a abstinência, tem que ser para levar-me mais a Deus, para santificar-me, para rezar mais, para ser mais virtuoso, não simplesmente para ter um corpaço, para estar nas academias e tudo. Essa não é a realidade, esse não é o fim da virtude. O fim também não é correto. Quando as pessoas vivem nessa realidade, pois estão buscando outro fim. No entanto, se uma pessoa não dominar o corpo, negando-se conscientemente as coisas que lhe dão prazer, esses prazeres acabarão por começar a controlar essa pessoa, controlar-nos e os nossos hábitos. Somos criaturas de corpo e alma. Assim é necessário disciplinar o corpo para que os desejos desordenados da carne, como a gula, não superem a alma. O jejum e a abstinência são práticas que ajudam muito no combate à gula. A Igreja recomenda o jejum como prática espiritual, especialmente durante a Quaresma, como sabemos, mas é algo que também podemos e devemos praticar em outras ocasiões, como nas Sexta-feiras Santas, durante o ano, ou em outros momentos também, quando precisamos de alguma graça especial, quando precisamos de algum momento de conversão, alguma virtude que queremos alcançar, outros momentos de nossa vida, pois é sempre bem-vindo, pois também poder oferecer esse jejum e essa abstinência. Dizer a si mesmo de modo consciente que você não precisa de sobremesa, ou que uma latinha extra de cerveja ou de refrigerante, pois ajuda realmente a manter meu desejo por comida e bebida sob controle. Mas isso de um modo consciente, não, tá bom, já não vou beber mais refrigerante, não, fazê-lo de modo consciente e pois, se restringir em algum momento. E porque tanto a gula quanto a luxúria são pecados do mesmo corpo, desenvolver essa autodisciplina em questões alimentares também ajudará a controlar os desejos de prazer sexual. E São José Maria Escrivá, falando sobre esse tema, que também já tinha escutado em outros momentos, diz que é preciso, que também, pois até nas nossas regras também, uma das nossas regras também comentava isso, é preciso dar ao corpo um pouco menos do que é devido. Do contrário, torna-se um traidor. Porque no dia em que você sair da mesa sem ter feito alguma pequena mortificação, você comeu como um pagão. E essa mortificação, que também se nos convida em toda a refeição, pois é comer alguma coisa a menos, pois oferecer alguma coisa que eu gosto muito e não repetir, e essas coisas que podemos ir para ir formando essa virtude da temperança, da moderação. E é isso, pessoal. Esse era o tema, pois até fomos mais do que esperava, contava, mas também tivemos uma longa início aqui de conversa, mas tomara que seja para ajuda, sempre para esse objetivo, né? Queremos ser mais santos, queremos ser mais virtuosos. Não é simplesmente renúncia pela renúncia, é poder ser mais de Deus. Queremos realmente crescer nesse caminho de conversão, queremos ter um maior conhecimento interior de nós mesmos, de Deus, de crescimento no conhecimento da nossa fé católica, de nossa luta contra os vícios e as paixões, de um verdadeiro trabalho na formação das virtudes. Esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo de nossa santificação. Pois tomara que seja de ajuda também para vocês, pois se você tem aí pois deixando aqui meu alô já, sua proposta também de temas, claro que aqui seguimos, pois comentando sobre esses pecados capitais, que aqui estamos já terminando o nosso segundo. Quero mandar também um alô nesse dia. Tivemos alguns aniversariantes nesse final de semana aqui, nessa semana passada, 3 membros do movimento Reino Christi, que não sei se escutam, mas aí mandamos um alô igual, o Léo Lima e a Eline, que fazem aniversário juntos na sexta-feira, o Vitor Martins, esse sim eu sei que escuta, no sábado fez aniversário também, mandou nosso alô, nossos parabéns, nossa oração. Ontem nosso querido Padre Marcelo Secato, que lá em Brasília, na paróquia que levamos aí, que cuidamos lá em Brasília, Nossa Senhora de Guadalupe, pois ele também fez aniversário ontem, domingo eu espero que alguém deve ter ganho muito presente aí na paróquia aí. Hoje também temos aniversário do nosso querido irmão Marlon aqui, o Marlone, que faz aniversário hoje, membro da nossa comunidade. Não sei se vai ter festinha hoje, ou um bolinho. Temos que ter, né? Celebrar um membro da comunidade tem que ter uma festinha, senão também não sei se escuta. Com moderação, sem gula. Com moderação, né? Assim é. Mas hoje também é aniversário do meu pai, hoje também, né? Então, olha! Não sei se escuta, eu mando o link para ele, nunca perguntei se ele escuta, mas eu mando aí meu alô se ele escuta ou se não, pois aí também minhas orações na missa daqui a pouquinho, falta 5 minutos para a missa, vamos terminando aqui já, mas hoje faz 72 anos meu pai, mas aqui mando o meu alô e meus parabéns, também mando um alô aí para a Lu Braga, que
sempre aí ouvinte assíduo, também mandou umas mensagens na nossa página e manda aí também um alô para ela. Não sei se o Padre Renan aí tem uns alôs aí para mandar também. Sim, hoje mesmo eu estava comentando sobre esse projeto que nós temos com a Rafaela, com o Vinícius aqui de Curitiba, e eu falei para ela, me proponha temas, né, para o nosso projeto de formação de famílias. Falou com ela hoje? Falei com ela hoje. Nossa, deu fruto nessa conversa. E ela disse justamente que eu vou buscar no podcast do Católico Você Sabia alguns temas interessantes para vocês falarem. Então, que bom que está servindo. A gente deixa também o nosso alô e o nosso agradecimento. E eu queria agradecer a você, ao ouvinte do Católico Você Sabia, que mais esse episódio que chegamos ao final. A gente espera, como sacerdotes católicos, contribuir com a sua formação e com esse tema em concreto. Esperemos que, como nós desejamos que você viva a santidade, que você possa chegar ao céu e que você viva a moderação, né, na alimentação, esperemos que parte disso também sirva para que, quando nos convidem a ir à sua casa, a visitar, a almoçar, ao que for, que você não diga, como eu escuto muitas vezes em tom de brincadeira, comi feito padre. Que maravilha, comi feito padre, né? Brincadeiras à parte, mas a gente escuta muito isso. Não sei que padre você conheceu, mas espero que não sejamos nós, né? Foi engraçado, a madrinha do meu irmão, minha querida titia Magrinha, assim que a gente brinca, ela sempre fala, comi com padre. Ela disse que alguém falou perto isso de um padre, e o padre já seco, assim, sério, claro que sim, abençoando os alimentos, rezando muito e com moderação, lá assim se come o padre, né? Abençoando os alimentos e com moderação. Esperemos que seja assim com todos, e deixamos aí o nosso nosso agradecimento, brincadeiras à parte. Esperemos ter contribuído também com a sua vida espiritual, com a sua formação nesse novo episódio. Deixo o agradecimento ao Padre Felipe que preparou esse dia, esse capítulo para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos lá que tem 3 minutinhos para a nossa missa. Deus abençoe a todos. Minhas orações e minha bênção. E até mais. Um abraço e Deus abençoe.